Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para falar sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente escuta hoje em dia falar sobre desenvolvimento sustentável o tempo todo, mas infelizmente nem todos conhecem muito bem o real significado de desenvolvimento sustentável. Então, para explicar isso para vocês, eu preciso voltar no contexto qual ele foi originado, tá? Então, eu trouxe aqui alguns pontos que estão mostrados aqui no slide, que são alguns marcos ao longo do tempo, né, que foram base para a origem, né, desse termo desenvolvimento sustentável. Bom, eu volto lá no início da primeira revolução industrial. A partir desse momento, o aumento da industrialização, né, o aumento da produção, a população começou a aumentar o seu consumo. E à medida que a população crescia, consequentemente, havia um crescimento do consumo, o que trazia o maior crescimento da produção industrial. Essa produção era feita utilizando-se de recursos naturais. A questão é, essa utilização ela não tinha muitos limites, muitas regras, né? E foi se observado, né, ao longo, principalmente logo após a Segunda Guerra, um consumo demasiado, né, uma utilização demasiada dos recursos naturais e que, como consequência, estavam causando alguns danos à integridade do meio ambiente. Então, questões relacionadas à poluição do ar, mudanças climáticas, poluição de rios, isso tudo começou a ser observado. Então, ali, na década de 60, já se questionava sobre o futuro do planeta e da humanidade, né, como consequências desse crescimento exponencial do consumo e da produção. Não em debates oficiais ainda, né, mas assim, em pequenos grupos. E dessa forma, isso motivou para que o Grupo de Roma, né, fizesse uma publicação no início da década de 70, mais precisamente no começo de 1972, de um livro intitulado Limites do Crescimento. Esse trabalho foi um estudo, né, onde eles contrataram um grupo de pesquisadores de TI lá do MIT para fazer uma simulação, né, onde ela fizesse uma interação entre os sistemas do planeta e dos seres humanos, né? E nessa simulação levou-se em consideração 5 variáveis: população, produção industrial, produção de alimentos, poluição e utilização de recursos naturais não renováveis. Como consequência, como resultado, né, desse estudo, o livro alerta para os limites da exploração dos recursos naturais. O documento pautou que a população mundial e a produção industrial crescem de forma exponencial e indica a preocupação com os rumos insustentáveis do crescimento industrial. Ele teve uma grande repercussão na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo, que aconteceu no mesmo ano, onde foi um primeiro encontro mundial organizado pela ONU, onde diversos países debateram sobre as questões ambientais. Nessa conferência, nenhuma meta foi estipulada, né, para que os países colocassem alguns procedimentos em práticas. Porém, foi a primeira vez que um documento oficial foi publicado correlacionando os aspectos humanos e naturais, né? Essa foi a declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano. Ela, pela primeira vez, conseguiu inserir a problemática ambiental entre as prioridades dos governos dos países e na conscientização da população. Isso tudo, dando sequência aqui, serviu de base para a gente começar a trabalhar, né, do conceito de desenvolvimento sustentável, que em 1987 teve o seu termo definido através do relatório de Brundtland, ou o documento intitulado Nosso Futuro Comum. O que aconteceu ali foi que na década de 80 a ONU retomou os debates, né, relacionados ao meio ambiente. Ela nomeou, né, Gro Harlem Brundtland, que havia sido a primeira ministra da Noruega, em 1981, para que ela
chefiasse a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esse grupo tinha o objetivo, o desenvolvimento de um estudo sobre o meio ambiente e suas relações com o progresso. Isso foi realizado de 1983, ela chefiou de 83 até 87. Em 87, como conclusão, foi publicado esse documento, o Nosso Futuro Comum, e dele a gente tem aqui a seguinte definição sobre desenvolvimento sustentável. Ele é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Esse relatório apontou a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumos vigentes na época. Bom, e aí que a gente entendeu o conceito do desenvolvimento sustentável, que vem as questões relacionadas a como fazê-lo. Tá? Foi então que agora, em 2015, os países tiveram uma nova oportunidade de discutir sobre uma agenda de sustentabilidade, pautada a partir de 2015, e um acordo sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas, num encontro ocorrido em setembro de 2015 em Nova York, que foi a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Lá, as ações tomadas durante o debate resultaram nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram 17 objetivos, que são resultantes dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Dessa forma, foi criada uma nova agenda, a Agenda de 2030. Bom, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, foram estabelecidos em 2000 e eram objetivos de combate à pobreza a serem alcançados até 2015. Tá? Em 2015, eles conseguiram mostrar de que realmente estipulando metas era possível obter avanço nesses objetivos. Tá? Tiveram um impacto, sim, significativo na redução da pobreza mundial, porém não por completo. Dessa forma, as Nações Unidas definiram os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para concluir o trabalho dos ODMs, e não deixar nada para trás. Bom, e essa agenda foi lançada durante a reunião da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Tá? Esses 17 objetivos, hoje, são tomados como base, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento sustentável corporativo, como políticas que diversas empresas têm adotado em favor a um desenvolvimento sustentável.